Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou falar a definição de produto interno para espaços vetoriais quaisquer, arbitrário. Como disse, você vai ver que produto interno, no caso de álgebra linear, a gente só fica citando um montão de propriedades que a gente exige que tenha. E, além disso, no final da aula eu vou fazer essencialmente um exemplo que eu vou escrever, não com total detalhe, mas já dá uma boa noção do que fazer para provar que alguma coisa é produto interno. Então a ideia é o seguinte: coloco V no espaço vetorial e coloco um nomezão gigantesco aqui. Ou seja, o produto interno é uma aplicação V cartesiano V para os reais, que a gente fala bilinear, simétrica, não degenerada e positiva. Então vamos definir o que significa cada um desses pedaços. Primeira coisa, bilinear. Bilinear, a gente fala que é linear com respeito à segunda coordenada, linear com respeito à primeira coordenada, inclusive na parte multiplicativa. Ou seja, eu posso colocar o lambda tanto para cá quanto para fora. A propriedade simétrica é para dizer que se eu trabalhar com U e V, ou V e U, dá na mesma. Não degenerada é uma maneira de dizer o seguinte: a gente quer definir também norma. Ou seja, além de definir ângulo, a gente quer definir norma ao mesmo tempo. Então, para definir norma, eu quero falar que quem é o vetor que tem norma zero? O único vetor que tem norma zero é o vetor zero. E também positiva. O que quer dizer positiva? Ou seja, eu não vou querer isso aqui como norma, eu vou querer a raiz quadrada disso. Então, se eu quiser falar de distância, tem que ser alguma coisa positiva. E ainda vou tirar a raiz quadrada, não pode ser imaginário. Então, é isso que quer dizer com positivo. Então, no fundo, ou seja, essa listagem não tem muito o que fazer além de citar exemplos, porque fica totalmente abstrato se não citar. Então, antes de tudo, só para terminar a definição, a norma do vetor, raiz quadrada disso. Então vamos fazer algum rapidinho. Primeiro exemplo, Rn. E o produto interno que a gente chama de usual é o seguinte: coloco o vetor U com n coordenadas. O vetor V, n coordenadas. O produto interno entre U e V, vamos definir como x1, y1, x2, y2, até xn, yn, somando tudo isso. Isso para a gente já é um produto interno e tem nome. Produto interno usual, produto interno canônico. É o primeiro produto interno que aparece para todo mundo. Esses são os exemplos que aparecem em R2 e R3 se a gente considerar a lei dos cossenos. Vamos agora fazer um exemplo só para dizer que é diferente. Essencialmente parecido com isso, só que agora colocamos peso nas coordenadas. O que significa colocar peso? Por exemplo, 4 e 1. Significa o seguinte: desde eu trabalhar com essa base aqui, E1, E2, vamos dizer que eu resolvi trabalhar com a base 2, E1 e 1, E2. Ou seja, aqui a gente gostaria de trabalhar com círculos e por algum motivo aqui pode ser interessante trabalhar com elipses. Ou quando a gente botou no computador, foi resolver uma situação, teve que multiplicar por 2 e então tem que mexer no produto interno também. Não pode ser dois casos possíveis. Mas enfim, desde trabalhar com círculo, trabalhar com elipse e colocar essencialmente peso nesses valores aqui. O que a gente vai fazer é dar uma rascunhada, porque esse aqui é produto interno. Então o que a gente faz? Pega x1, y1, x2, y2, vou provar pelo menos uma parte da bilinearidade. Tem que fazer todas, quem for tem que escrever o exercício, mas é só para dar uma ideia mesmo. Bilinearidade. Então eu pego um W igual a x3, y3. O que nós temos? U mais W, V, seria igual a, por definição, 4 vezes... Qual é a primeira coordenada daqui? Bem, a U mais W, deixa eu escrever aqui.
U mais W é igual a x1, x3, é x1 mais x3, y1 mais y3. Então, U mais W vai ser 4 vezes a primeira coordenada. A gente copia daqui, que seria x1 mais x3, ou seja, 4 vezes a primeira coordenada, mais a segunda coordenada, que é o x2. Mas, agora eu vou pegar o y, ou seja, a segunda coordenada do primeiro vetor, que seria, nesse caso, y1 mais y3, vezes a segunda coordenada do vetor 2, que continua sendo y2. E isso aqui vai ser igual ao quê? Então, a gente agora separa isso aqui. Então, vai ficar 4 x1, x2, mais y1, y2, mais 4 x3, x2, mais y3, y2. Isso aqui, por definição, é o produto interno de U com V. E isso aqui, por definição, é o produto interno de W com V. Então, serve a primeira parte da linearidade. Eu vou deixar como exercício agora o caso U, V mais W. Tá? Isso aí é a mesma conta. Vou fazer o caso lambda real. Ou seja, quem é lambda U vezes W? Lambda U vezes V. Por definição, 4 vezes lambda x1 vezes x2 mais lambda y1 vezes y2. Lembrando que agora lambda U vai ter coordenadas lambda x1, lambda y1. Então, o que quer dizer isso? Podemos colocar o lambda em evidência. E isso aqui vai ser igual a lambda vezes produto interno com UV. Tá? O outro exercício, U igual a o lambda V, eu posso colocar o lambda para fora, deixo para vocês, ou se quiser passar o lambda para o lado de x2, escolha. E a outra propriedade que eu vou deixar como assimétrica, eu vou deixar como exercício, o V igual a VU. Isso aqui eu vou deixar como exercício, tá, para vocês. Essencialmente é só dizer que eu posso mexer x2, x1, y2, y1 sem nenhum problema. E finalmente, quem seria o U? O U é substituir aqui por 4x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Isso aqui é maior ou igual a zero. E 4x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado é igual a zero se e somente se x1 é igual a zero e y1 é igual a zero. Por quê? O argumento que vocês vão usar bastante. Soma de quadrados, tá? E estou dizendo que soma de quadrados é igual a zero. Então significa que cada um desses termos é zero. Por quê? Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, tá? Ou não negativo, se preferir. E se isso aqui é positivo, isso aqui se um deles fosse diferente de zero, então vamos supor que o x1 fosse diferente de zero, isso aqui seria maior que zero. Um número maior que zero mais algum número maior ou igual a zero tem que dar maior que zero. Então é um absurdo. Então x1 é igual a zero. E assim, o outro você argumenta igual. Então isso prova que, já direto, positivo, soma de dois positivos, e zero se somente se as duas coordenadas são zeros. Então, em particular, é não degenerado e positivo. Já foi feito direto aqui. E o argumento é isso, é no fundo um checklist. Não tem muito
No caso em RN, não tem contas que não seja fazer uma por uma e se acostumar com cada um desses pedaços. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.